Então vem cá, participa comigo, porque aqui no estúdio, ó, eu recebo o psicólogo Alexandre Brito e também recebo a Thalita Batista, que ela vivenciou as agressões do pai com a mãe. Muito obrigada pela presença de vocês, uma ótima tarde. Thalita, conta pra gente como que era o clima, como que era o ambiente na sua casa. Era um clima muito, apreensivo. A gente vivia com medo, sabe, dentro de casa. Eu me lembro de vezes que a minha mãe dormia até arrumada, de tênis, porque se acontecesse alguma coisa a gente podia sair correndo. Me lembro de vezes que a minha mãe me deixava na casa de vizinhos, com medo das agressões e não ter como me socorrer na hora. Entendeu? Foram momentos muito difíceis dentro de casa, foram momentos muito complicados. E nós éramos em 6 irmãos. Então ficava todo mundo pequenininho e aquela apreensão o tempo todo. Os meus pais saíam, a gente ficava ali brincando, mas quando meu pai retornava para casa ou quando acontecia alguma coisa, era aquele transtorno enorme. Isso me acarretou problemas muito sérios. Quais problemas? Bem, na fase de adolescência, infância, assim, eu tive problemas de estudo. Eu não conseguia ter concentração para estudar. Entendeu? Porque eu ficava pensando no que podia acontecer com a minha mãe, com os meus pais dentro de casa. Vira e mexe tinha gente pela janela, olhando o que estava acontecendo, entendeu? E problemas até assim em relacionamentos, entendeu? Porque a gente fica com aquele medo, né? E, infelizmente, não queria falar sobre isso, acabou acontecendo comigo também, entendeu? Mas dentro de casa e lá na família, no convívio da gente, foi muito tenso. Principalmente com os meus irmãos, que eles eram mais velhos do que eu. E acredito eu que tem coisas que eles relatam para mim que eu ainda não passei o que foi tão tenso, porque eles sofreram muito. Na época deles era ainda pior. Pior. E a sua memória em relação a tudo isso que você narrou pra gente, isso foi de quantos anos em diante? O tempo que meu pai e a minha mãe se conviveram junto, o relacionamento era muito complicado, porque eles separavam e voltavam. E isso é uma coisa muito ruim, entendeu? Já vou falar de antemão para as mamães aí, que essa questão de voltar e voltar traz um transtorno muito grande na cabeça da gente. Porque a gente vê uma pessoa que está fazendo mal para uma pessoa e você aceita a pessoa de volta. As minhas irmãs todas são traumatizadas com isso, entendeu? Então não é muito bom, entendeu? Alexandre Brito está aqui, o psicólogo que vai orientar, né? A gente sabe que briga é comum dentro de casa, né? Convivência gera conflitos. Mas aí, quando a gente fala de brigas intensas, com frequências, aí se torna preocupante, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Realmente, a discussão acontece em qualquer casal, em qualquer relacionamento, em qualquer circunstância que você convive com outras pessoas, no trabalho, na família, enfim. Mas discussão não é sinônimo de agressão. Mais uma vez, discussão não é sinônimo de agressão. Então você pode discutir sobre essas situações sem que elas evoluam para um quadro de violência. Porque pode acontecer de que aquele que deveria te trazer segurança te faz perder a esperança. Veja bem, aquele que poderia te dar uma certa segurança te faz perder a esperança. Porque você fica com medo, você fica apreensivo, você acaba vendo ali uma realidade em que toda a sua alma e energia se dedica à sua própria sobrevivência, à sua própria proteção. Você desenvolve ansiedade porque você não sabe quando vai vir a próxima agressão. Você não sabe onde se esconder, você não sabe a quem recorrer. Então você, sem saber a quem recorrer e onde se esconder, imagine uma criança, ela vai ficar angustiada, ela vai ficar sem os amparos justamente daqueles que deveriam dar essa assistência a ela. E lembrando também que em situações como essa, a gente mete a colher. O vizinho, o conselho tutelar, as outras famílias, a própria família, enfim, qualquer autoridade também em relação a esse assunto, porque nós estamos falando de saúde física e mental. Então a agressão verbal, muitas vezes, que predomina, ela é tão intensa e marca tanto quanto uma agressão física. Então é muito importante que as discussões acontecem, sim, mas elas acontecem, Roberta, para não evoluir para agressão.
Essa é a questão. Para evoluir como casal, né? O relacionamento, né? Isso. Agora você tocou num ponto que briga de marido e mulher se mete a colher. E aí muitas crianças, muitos filhos acabam tentando meter essa colher. Você passou por esse sentimento também de tentar intervir na briga do seu pai e da sua mãe, tentar separar? Sim, várias vezes, até depois de grande, na época de adolescência, que aconteceu alguns fatos, sim, eu tentei intervir, sim, e já intervi também briga com meu irmão acabou crescendo, e a gente acaba, assim, não aceitando mais que os pais batam na nossa mãe. Entendeu? Então, assim, eu acabei presenciando e separando. Desde criança, tentava desde também criança, se meter? Desde criança. E desde tentando criança, me quando meter. você tinha aproximadamente quantos anos, Thalita? Olha, minhas recordações, a partir dos 6 anos de idade, já tinha começado isso tudo aí. Alexandre, quais são as consequências que isso pode trazer, desde gritaria, xingamentos, aquele ambiente, sabe, bem tóxico para uma criança, até mesmo a gente vê casos mais chocantes que a gente está relatando aqui, que a gente logo mais vai relembrar, de que chega ao feminicídio na frente de uma criança. Quais são as consequências? Quais são os sentimentos que isso pode trazer para uma criança? A gente vê que a criança, quando presencia a violência, ela acredita que a vida é aquilo ali. Ela entende que aquilo ali é a vida, aquilo ali é o mundo, aquilo ali é o mundo adulto. Ela entende então que o amor acaba muito rápido. Ela entende que às vezes as pessoas se relacionam por meio do ódio. E ela começa a passar a odiar também e ter todas as consequências do ódio. A criança, ela entende também que ela pode ser, inclusive, a culpada do que está se passando na casa dela. Então, às vezes, em casos de divórcios mais agressivos, com desentendimento, pode ser que a criança até se sinta culpada. E aí até os adultos não podem aumentar esse sentimento de culpa, fazendo, por exemplo, alienação parental, colocando a criança um contra o outro. Isso também é uma forma de violência. Então, a criança pode ter dificuldade nos estudos, porque ela acaba se dedicando a sobreviver, a tentar viver psicologicamente como uma pessoa que está tentando sobreviver, cuidar das suas almas, sua ferida nas suas almas. Ela pode aprender alguma coisa, ela não vai conseguir lidar com isso. Então, outros pontos também que podem ser importantes a ressaltar é que ela pode começar a repetir o que acontece na casa dela, inclusive repetir isso em relacionamentos futuros. Que foi o que a Thalita já adiantou aqui pra gente, que você não queria, não era algo que você buscava. É claro que você passou por traumas na sua infância, você cresceu num ambiente de brigas. E aí a gente pensa assim, tudo que eu não quero é o quê? Repetir isso. Tá mais propenso a repetir quando a pessoa passa por isso? Sim. Não é uma fórmula, não é uma regra geral, mas pode ser. Eu vou dar um exemplo muito simples, Roberta. Uma criança que ela apanha na escola, com outras crianças num parque, o que ela faz? Ela apanhou passivamente, aí depois ela vai no outro colega mais próximo e bate ativamente. Então o que ela recebeu passivamente, ela faz no outro de modo ativo. É uma forma de elaboração infantil, mas a gente pode levar isso para a vida adulta. Então você acaba repetindo, não é sinônimo de que isso vai acontecer, mas pode ser que você acaba repetindo isso, até uma forma de elaborar, tentar descolar disso. Às vezes até, Roberta, essa agressão que a criança muitas vezes repete, até um pedido de ajuda. Não necessariamente é que ela está se tornando, né, uma criança violenta ou má ou algo assim. Mas a gente, adulto, percebendo esses sinais, nós percebemos que é um pedido de ajuda, porque a criança não tem a linguagem do adulto para ir lá e pedir ajuda e falar como nós temos. Então, às vezes, isso é um sinal de alerta também. Por último, eu gostaria de citar também crianças que se fecham. Crianças que têm medo de perder, crianças que entendem que elas podem ser abandonadas, que nem os adultos se abandonam. E aí essa criança, Roberta, começa a ficar boazinha demais, entre aspas. Criança boazinha demais não brinca, quer só agradar o outro, ela abre mão dela mesma. E às vezes é um adulto que cresce sempre querendo agradar e também abrindo mão de si. Então, todos esses pontos que a gente está vendo podem marcar a infância. Está vendo a importância de cuidar das nossas crianças? É uma responsabilidade absurda. E aquilo que você falou, são pessoas, nós somos responsáveis pela esperança dessas crianças e a gente, né, se a gente não proporcionar um ambiente saudável, a gente pode acabar afetando diretamente nessa esperança, né, em quem as crianças confiam. E Thalita, você acabou também num relacionamento violento, né? O que você viveu está se repetindo, se repetiu.
Sim, se repetiu, entendeu? Eu passei por uma fase muito complicada também no casamento, entendeu? Até conseguir dar o basta e sair do relacionamento abusivo. E você, a gente estava conversando, você não tem filhos? Não tenho filhos. Não tem filhos. Então você está conseguindo, né, se resolver nessa situação ainda como mulher, e ainda bem que não tem filhos, né, que não passou isso adiante. Sim, né? Sim, ainda bem que eu não passei. Realmente, você falou uma coisa que eu nem tinha parado para pensar. Realmente eu não tenho filhos e não vivenciei isso para uma criança, entendeu? Que isso já me machuca bastante. Imagino, né? Então, olha só, gente, se as brigas já provocam traumas nos filhos, imagine então como é que fica a cabeça de uma criança, gente, que vê a mãe ser assassinada. Foi o que aconteceu em Guarapari. Edilane Bernardo Franco, de 30 anos, ela foi morta pelo ex-companheiro com golpes de facão. Essa história já é muito triste e ganha contornos ainda mais chocantes, porque tudo aconteceu na frente dos filhos pequenos. Isso aconteceu nesse final de semana, tá bom? Uma criança de 5 anos e uma outra criança de 2 anos, tá? Um dos meninos, inclusive, foi ferido tentando salvar a mãe. A criança teria ficado, até mesmo segundo relatos dos moradores, de quem ajudou ali na hora, teria ficado em estado de choque, não conseguia nem dizer o próprio nome. Olha só, Alexandre, né, que ponto pode chegar? Imagina os traumas que essa criança que viu a mãe ser assassinada pelo próprio... No caso, essa daí que está em estado de choque, né, esse não era o pai, era o padrasto. Mas imagina a cabeça dessa criança. Primeiro ponto que a gente pode sempre pensar nesses casos é não tratar essa criança como uma criança já destruída. Uma criança já que não tem jeito, que passou por algo que ela nunca vai superar. Então a forma de abordar, acolher, dar atenção a essa criança, tirar ela do ambiente que possa, né, ter essa violência ou alguma a questão que ainda envolva isso. Em primeiro lugar, é isso, dar acolhimento, espaço para essa criança, fala para ela, espaço de fala para ela, ou simplesmente, né, todos os cuidados psicológicos e sociais, psicossociais, não só para ela, mas para a família também, para que a família também possa superar. Não se trata de esquecer, mas superar essa questão da melhor forma possível para que ela seja uma criança saudável. Isso é possível, não se trata de uma criança necessariamente, nós temos que tratá-la como destruída, pelo contrário, pensar ainda o quanto de vida que ela pode ter e potência para a superação desses traumas, mas saber que isso de fato afeta de um modo que ela jamais vai ser a mesma. Né? Então, o atendimento psicológico, o atendimento social, garantia dos direitos dessa criança, não sei se teve um adolescente também, mas deles, uma né? de 5, né? Um de 5 e um de 2. Então, são dessas duas crianças, garantir o direito, garantir também, sabe, a integridade delas, tanto física, psicológica e moral, porque tem que garantir a dignidade das crianças também, diante dessa situação, junto à família, junto a quem esteja próximo, né, dando toda essa assistência para elas, para que elas possam elaborar isso da melhor forma possível e viver apesar de. Aqui no Facebook a gente tem vários telespectadores que estão se identificando também com essas histórias, esses relatos que a gente está aqui mostrando. A Gisele participa, ela fala, muito triste, meus pais também brigavam muito e até nas vias, de fato, crescemos com traumas e hoje estamos superando. Alexandre, a gente carrega, quem cresceu nesse ambiente, carrega isso para o resto da vida ou só por uma fase? Você carrega, mas você pode ressignificar, tá? A mesma coisa, Roberta, a gente pode ver de várias formas. A gente é mais que um gato, a gente tem mais de 7 vidas, não é verdade? A gente pode pegar a mesma vida que a gente tem e criar reformular ideias de liberdade, reformular ideias do trauma, reformular as ideias do que nós vivemos, reformular a ideia do que é ser filho, reformular a ideia do que é ser mãe, pai, e não necessariamente acreditar que existe só uma forma de ser mãe, pai, filho, enfim. Então, é possível sim pensar e viver essa situação. Você vai continuar com essas memórias, com essas lembranças,
mas você pode produzir novos significados. É muito o que a gente faz quando a gente faz um acompanhamento psicológico, Roberta. A gente faz justamente essa produção de um novo sentido, de uma criação de uma nova vida. Não se trata de esquecer, né? Não é uma amnésia, não é isso. Isso é bobagem, achar que isso é um remédio, não é. Mas é ver de uma outra forma. Você conseguiu, Thalita, ressignificar tudo que você passou? Sim, consegui. Hoje, até pelo que eu passei recente, pelo casamento e tudo, eu estudo, faço curso de enfermagem, eu faço parte de uma congregação, faço parte das Poderosas de Vitória, né? Da Joana Nogueira. Então, assim, estou aí e sempre na atividade procuro ajudar as pessoas, porque o que a gente passa, a gente pode passar para as outras pessoas como um aprendizado, como um ensino. Ajudo outras mulheres que estão com dificuldades, como eu fiz com algumas outras pessoas. Uma pessoa muito importante para mim, que eu não posso falar o nome, mas também ajudei. Então, assim, eu procuro sempre estar ajudando os outros para que não venham passar por essas situações. E se passar pelas situações, ajudar quando está também em fase de risco. Você já parou para pensar que essa entrevista que a gente está fazendo agora, com a Alexandre, que é psicólogo, com você que está aqui expondo a sua vida, está ajudando muitas crianças em casa? Muitos pais a refletirem, né, nesse exato momento, porque às vezes você pode até não ter um ambiente tão violento, mas repensar, né, a forma que você e seu companheiro, a forma que a gente lida com as adversidades do dia a dia, né, Alexandre? Isso. E... É claro, assim, só fazer um comentário, a gente não pode criar nossos filhos numa redoma de que o casal é perfeito, né? Mas existe a forma também de fazer isso, né? É claro, porque a criança aprende te olhando. Nem sempre ela aprende com o que você fala. Né? A mamãe fala isso, mas faz aquilo. Ela aprende com o que você faz, não com o que você fala. Né? E é importante também, já que nós somos de criança, nós não temos sindicatos de criança, reunião, grêmios de crianças. Crianças não se reúnem dessa forma, se reúnem para brincar. Uma criança se desenvolve com outra criança, não num ambiente de violência. Então é importante, como nós estamos falando de criança, que também educadores, familiares, vizinhos, possam também dar uma certa segurança para essa criança, às vezes ela pedir ajuda, para ela escutar, para ela poder falar, às vezes oferecer mesmo de forma literal. Criança tem que ser literal, a gente não pode ficar fazendo muitas metáforas, né? Tem que se falar direto ao ponto com a criança. Então fazer perguntas, tentar entender como é que está em casa, como é que você está, sua saúde, né? Se ela brinca, se ela não brinca, porque educadores, familiares, vizinhos, etc., podem também dar esse sustento, esse suporte, nessa sustentação, enquanto uma certa segurança, escuta e acolhimento. Às vezes falta espaço de acolhimento para as crianças, porque elas precisam do mundo adulto para que elas possam se expressar e alguém que proteja elas, né? Então elas não têm que se proteger sozinhas, elas não têm essas capacidades muitas vezes. Então a gente poder também oferecer esses espaços, né? E as crianças que estejam nos assistindo também, saber que não tem nada de errado falar do que se passa na sua casa. Não é um segredo falar sobre coisas ruins, porque coisas ruins acontecem, podem acontecer com qualquer um de nós, e às vezes a gente quer dividir alguma coisa. E dividir isso pode ser importante sim, superar a vergonha, superar essa culpa, para que a gente possa tentar melhorar essa convivência e evitar a violência. Tá certo. Olha, gente, tem mais e mais participações aqui no Facebook. Queria ler todos os comentários, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação de vocês, que a gente tenha conseguido levar essa mensagem, essa reflexão tão importante, né? Que isso faz parte da formação das nossas crianças. Obrigada, viu? Obrigado. Um beijo para vocês. Obrigada, Thalita. Ó, inclusive tem um beijo especial aqui para você, tá bom? Tem um beijo aqui, ó, calma que eu vou achar. O Leandro Lopes está pedindo para mandar um beijo para você. É isso mesmo, o Leandro Lopes está aqui, uma super amiga que ama demais, tá bom?